medo patológico? Pode ser, e é, um medo aprendido. Eu vou dizer aqui um exemplo do meu filho, Samuel. Aqui em casa nós não temos medo de barata. Vinícius, meu marido, mata barata com a mão e com o pé. Eu mato barata com a mão e com o pé. Aqui nós não temos medo de barata, nós somos maiores do que uma barata. Só que o Samuel um dia chegou em casa, ele tinha 2 aninhos, estava aprendendo a falar, falando ali meio enroladinho, barata. E aí apareceu uma barata no banheiro, era um dia de muito calor, e lá vou eu, pá, matei a barata. O Samuel, balata, falando erradinho lá, barata dá medo. Aí ele falou, eu falei, barata dá medo? Não, filho, nós somos maiores do que uma barata. Não, barata dá medo. E aí ele falou, barata é grito. Aí eu já associei, teve algum problema na escola, e aí eu fui falar com a professora, né, para entender mesmo. E ela falou que realmente apareceu uma barata, que as tias começaram a correr e as crianças ficaram desesperadas. Vai entendendo. Ó o medo aprendido. Ele viu o pavor daquelas mulheres com uma barata, logo Samuel começou a ter pavor de barata. Samuel foi crescendo, vira e mexe, aparece barata na rua, você vê ali, você vai andando, aparece essas criaturas, né? Samuel começou a ficar extremamente pavoroso, desesperado com barata. O que aconteceu? A gente agora tem que fazer o quê? Vamos dessensibilizar o Samuel para ele vencer esse medo. E aí nós fizemos. Aí é técnica, né, gente? A gente vai dessensibilizando o Samuel. Samuel, primeiro a gente mostra a gente matando uma barata, quando aparecia, né? Seja onde for. Apareceu? Matou a barata, tá vendo, filho? Nós somos maiores. E ali houve situações em que o Samuel ele não foi colocado direto para lidar com uma barata, para não traumatizar ainda mais. Então, eu e o Vinícius, houve uma vez que, fui eu no caso, eu só dei uma batidinha de leve na barata. E eu falei, filho, agora mata a barata. Ela ainda estava se estribuchando. Falei, filho, agora você pode matar a barata. A mamãe está aqui com você. Ai, foi. Matou. Ufa, ficou aliviado. Numa outra situação, isso daí ao longo dos anos, né? Teve uma outra situação em que ele já matou mais tranquilo, mas ele não pegava nas anteninhas da barata. Bom, por fim, o Samuel hoje já não tem medo de barata. Hoje o Samuel, ele não é aquela criança que, enfrenta, eu vou matar. Calma, ele está nesse processo de dessensibilização. Mas hoje ele já consegue matar uma barata. Ele consegue pegar uma barata com papel higiênico e jogar ali na privada, enfim, né, para jogar fora. Barata dá nojo, né, gente? Mas o que eu quero dizer? Aqui em casa ninguém nunca gritou com barata. Mas ele aprendeu. E o que é esse medo aprendido? Esse medo patológico de uma coisa que que não tem perigo, como uma barata, por exemplo. O medo patológico, guarda e anota isso, ele te leva a criar uma falsa realidade. Aqui está o segredo do medo patológico, do medo natural. Como eu identifico? O medo patológico, ele cria uma falsa realidade. A barata é perigosa. Vê uma barata. Não, barata é uma barata, ela é pequena. Uma que se ela subir em você, ela não te morde, ela gera doença porque está em esgoto, mas ela não tem veneno. Mata, ela não é uma predadora. É você que é a predadora dela. Mata. O medo saudável te faz ter uma aversão pela barata, por exemplo, mas você mata. Agora, viu um perigo, um bandido, te leva a evitar. Esse é um medo saudável. E aquele medo que a Bíblia diz que o próprio Deus, o verdadeiro amor que é o próprio Deus em nós, lança fora o medo. É desse medo patológico. Não digo da barata, eu trouxe a barata como exemplo, tá bom, meninas? Mas esse medo de você não conseguir mais cantar como você cantava, você não consegue mais apresentar nada na empresa como apresentava por medo do que as pessoas vão pensar, e aí faz uma fobia social, entra a ansiedade. O medo patológico, ele te leva a criar uma falsa realidade, a ver perigo onde não tem perigo. Logo, se tem perigo, um perigo mentiroso, o cérebro acredita que aquilo é real, porque ninguém orienta ele, você não orienta, aí ele vai ver fugindo. Exemplo, ônibus fechado. Dulce, eu não entro em ônibus fechado porque eu tenho crise de ansiedade. Lá no fundo, você tem uma ansiedade a respeito daquele ônibus fechado, mas você tem medo de passar mal naquele ambiente que você passou mal lá atrás, que você teve uma crise. Esse medo,
medo patológico faz criar uma falsa realidade. Ônibus é perigoso, ônibus faz passar mal, ônibus me dá uma crise, sensação de que vou morrer. Falsa realidade. E aí, se o cérebro acredita, porque ele vai acreditar nessa falsa realidade que você não o ajudou a resolver, que você não resolveu, ali se estabelece um processo de evitação. Por isso que toda mulher que tem crises de ansiedade, ela vive na evitação, porque ela vive com medo. Estão entendendo, meninas? Então, o medo patológico, ele te leva a fazer o quê? A evitar. E quando você, então, tem muito medo, exemplo, vamos pensar aqui, medo de um ônibus fechado ou de lugar fechado. Você chega nesse lugar, você tem tanto medo de passar mal que aí você começa a ficar num processo ansioso. O medo e a ansiedade caminham lado a lado. Eu tenho medo, eu vou começar a passar mal. E aí você começa a ficar apreensiva. É a ansiedade. E ali começa a fazer uma crise, provavelmente de pânico.